E é o que acabou acontecendo, Carlito. A polícia pediu ali, né, a justiça, na verdade, do Pernambuco, pediu a prisão do Nivaldo Batista Lima, que inclusive, por ironia do destino, faz aniversário um dia antes do meu. Eu faço dia 4 de setembro, ele fez aniversário dia 3 de setembro. Gustavo Lima tem prisão decretada pela Justiça do Pernambuco nas investigações sobre sites de apostas esportivas. E olha que ironia. A prisão preventiva dele foi decretada ontem no início da tarde, na segunda-feira. Na madrugada do dia da segunda-feira, por volta de 1h16 da manhã, o Gustavo Lima partiu do Brasil em direção a Miami, onde ele tem uma mansão de aproximadamente 60 milhões de reais. E tem dito que não tem nada de errado, que vai provar sua inocência. Parte do entorno dele ali chegou a dizer basicamente que o Gustavo Lima era só um garoto propaganda dessas casas de aposta. Só que a juíza do caso, que eu preciso parabenizar inclusive aqui, primeiro pela coragem da decisão. E segundo, porque fundamentou muito bem aqui a decisão, Andréa Calado da Cruz, porque, pasmem, o Ministério Público do Pernambuco disse que não via a necessidade da prisão do Gustavo Lima e de algumas outras figuras, porque isso poderia gerar constrangimento desnecessário à imagem dessas pessoas. E a juíza, de forma correta, não aceitou a justificativa do Ministério Público, frisando que, primeiro, a lei tem de ser aplicada de maneira igual para todos. Segundo, a conduta reiterada do Gustavo Lima em não se apresentar à justiça quando foi convocado, em dar guarida ali, por exemplo, a pessoas que são investigadas e que ficaram na Europa, saíram do Brasil no avião do Gustavo Lima e no regresso não voltaram para o Brasil também, mostra que ele estaria supostamente utilizando a sua rede financeira, a sua estrutura financeira para poder proteger esses indivíduos que estariam fugindo da responsabilidade com a justiça. Para a situação dele ficar ainda pior, como ele está neste momento em Miami, o que aconteceu? O nome dele foi incluído no sistema da Polícia Federal e ele pode ser preso quando voltar de Miami ou pode ser preso lá também. Por quê? Algumas das pessoas citadas, inclusive, nessa investigação, já tiveram o nome incluído na chamada difusão vermelha da Interpol. Aqui está a decisão da magistrada, tá? Algumas dessas pessoas tiveram o seu nome incluído na difusão vermelha da Interpol. E a gente vai ver aqui que isso está acontecendo com pessoas que têm muito poder aquisitivo. A juíza aqui, inclusive, explica ponto a ponto por que toda esse... Olha o que aconteceu para vocês entenderem, tá? O Gustavo Lima teria supostamente uma relação com essa empresa, inicialmente de lavagem de dinheiro, supostamente é o que aponta a empresa, tá? A investigação da polícia, e depois de sociedade. E se descobriu aqui, por exemplo, que um dos indivíduos envolvidos nesse esquema aqui, o chamado Boris Maciel Padilha, teria pego ali o empréstimo com o Davi Henrique da Silva Filho de aproximadamente 10 milhões de reais, certo? E o que é que a polícia entendeu? Que não faria sentido um cara que tem... Segundo aqui a polícia consta, né? Tá aqui, vou mostrar pra vocês aqui o que a juíza diz, tá? Segundo o que a juíza diz, um cara que tem, por exemplo, 40 milhões em automóveis, entre eles 3 Ferraris, 2 Rolls Royce e 2 Bentley, não tem sentido ele fazer um empréstimo de 10 milhões de reais. Por quê? Se o cara tem um patrimônio automóvel de 40 milhões de reais, qual a necessidade que ele tem de fazer empréstimo de 10 milhões de reais com outra pessoa, se não para lavar dinheiro? Eu tava lendo aqui tudo, né, que envolve empresas do Gustavo Lima, envolve empresas de aviação, envolve empresas de pagamento, e pelo que consta aqui é basicamente o seguinte: as empresas, elas lavavam dinheiro entre si. Uma empresa de pagamento repassava uma quantia para uma outra empresa, que repassava para uma empresa da gestão do Gustavo Lima, que repassava para outra empresa do Gustavo Lima, que depois depositava o dinheiro supostamente na conta do próprio Gustavo Lima. É um emaranhado de informações que o que a polícia chama de RIF, né, que é o relatório de inteligência financeira, mostra ali que essa estrutura toda foi montada para lavar dinheiro. Tanto que eles citam aqui um desses momentos, ó, onde está aqui, por exemplo, que foi feita aqui a transação da compra da aeronave que era do Gustavo Lima, e aqui fala como é que essa transação toda foi feita, os valores que foram movimentados, e tudo isso supostamente para poder lavar essa quantia. Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui, que eu só passo aqui para não mostrar os dados do Gustavo Lima, porque eu não posso divulgar os dados dele, que chama a atenção dessa situação toda, é que diferente do que a empresa ligada ali, ou melhor, do que a defesa do Gustavo Lima alega, tá? Que ele era só garoto propaganda, a juíza descobre que na verdade não, tá ali, ó. Outro sim, cumpre destacar que a relação entre Nivaldo Batista Lima, para quem não sabe, é Gustavo Lima, tá? E os foragidos, Aissa Ferreira Santana Rocha, Tiago Lima Rocha, José André da Rocha Neto, Aísla Sabrina Truta Henrique Rocha,
deve ser encarada com extrema cautela, uma vez que, em tese, apresenta características espúrias. No primeiro dia de julho de 2024, Nivaldo Batista Lima adquiriu uma participação de 25% na empresa VaiDebet, que eles chamam aqui também de Pix 365. Por quê? Porque era uma maneira de lavar dinheiro, supostamente através de empresas de recebimento de pagamento, de processadoras de pagamento. É um emaranhado. Inclusive, tem um influenciador muito famoso no Brasil atualmente, que é jovem, que eu não vou citar o nome aqui, tá? Mas que é jovem, que está na lista de bilionários da Forbes no Brasil, certo? E que ele tem uma empresa de processamento de pagamentos. Outro ponto que muita gente não está se atentando é o seguinte: pesquisem na internet aí para descobrir quantos artistas empresários aqui do Nordeste, eu não vou dizer do que é, mas do meio artístico, tá? Da música e de outros negócios aí, começaram a abrir do nada várias empresas relacionadas à revenda de telefone celular, empresas de provedores de internet, lojas de venda de automóvel e negociação feita com animais, cavalo e gado.